Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos começar um capítulo novo, capítulo 6, que trata da vida espírita. Então, muita coisa boa pela frente. Hoje, especificamente, vamos falar sobre os espíritos errantes. Será que espíritos errantes são aqueles que erram? Não, né? Então, vamos para frente aqui, ó, dá uma olhada. Tem muita coisa legal, hein? Espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações, etc. Então, vamos nos concentrar aqui. Espíritos errantes. 2, 2, 3. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo. Quer dizer, há uma coisa imediata, você morre, fecha os olhos, pá, e já está reencarnado. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, assim, normalmente para o nosso mundo, né, nosso grau de evolução é de ter um tempo entre as reencarnações. Quando diz assim, algumas vezes reencarna imediatamente, ele está falando de casos muito específicos, por exemplo, de gravidez que, sei lá, com 2 meses aí a gravidez é interrompida, né, naturalmente, aí esse espírito já é colocado quase que imediatamente num outro corpo. Mas assim, via de regra, quase sempre o que acontece é que... Cadê eu? Aí, voltou. É que demora um tempo para que a reencarnação aconteça, tá? Só nos mundos, volta para mim, só nos mundos mais evoluídos, né, que a reencarnação, como é muito mais sutil a volta para o corpo físico, que este físico, na verdade, não é físico grosseiro como o nosso, o espírito reencarna mais facilmente, numa velocidade até que muito alta, assim, e o espírito já sabe de tudo que está acontecendo. É outro papo, a gente não consegue nem imaginar. Vamos ao que interessa, que é pra gente. Vai lá, próxima pergunta. Que é a alma no intervalo das encarnações? Então, o que é a alma neste meio? Espírito errante que aspira a novo destino que espera. Então, espírito errante não é aquele que erra, é aquele que espera. É isso aí. No mundo espiritual, entre as encarnações, a gente chama de erraticidade, não tem nada a ver com erro, tá? Então, também chama de intermissão. Quanto podem durar estes intervalos, né? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Pera. Milhares de séculos. Não é pouco, não. E resolveram construir um negócio, agora é sexta-feira, 10h30 da noite, eu moro no centro de Rio Preto e tem alguém com uma serra fazendo esse barulho que você deve estar conhecendo. Realmente está tudo trancado aqui, mas assim, ignore, eu vou tentar. Eu sou regente, então não é muito fácil conseguir isso, mas vamos para frente. Olha lá, a dona Serra. Desde algumas horas até milhares de séculos demora esse intervalo. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado da erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Isso é bom. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Lembra que a gente já falou que o espírito pode não querer evoluir? Então, mas cedo ou tarde ele enjoa desse negócio e ele vai realmente continuar aí e pagar os seus erros, né? Consertar os seus erros para continuar na caminhada. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos, que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Tá? Acho que foi bem claro, né?
225. A erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Quer dizer, se estar no mundo espiritual significa que você é inferior? Não. Porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria, certo? Então, a erraticidade é só um pit stop. Está lá se recuperando, aprendendo, fazendo planos para a próxima encarnação e assim por diante. 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Então, assim, quem não precisa reencarnar, volta para mim, quem não precisa reencarnar não é mais espírito errante. Jesus, por exemplo, não é um espírito errante, não está na erraticidade, porque é só quem está aguardando a vez aí para voltar para o mundo físico. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. E Kardec complementa aqui. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material, e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais da reencarnação. Vou te contar um segredo, você vai chegar lá, eu vou chegar lá. No meu caso vai demorar um pouquinho, na verdade vai demorar muito, mas eu vou chegar, e você vai chegar também, e a gente vai se encontrar. Ó, espírito puro, hein? Jesus nos aguarde, a gente está chegando aí. Mais alguns bilhões de anos e estarei lá. Continuando. Hoje eu tô engraçadinho pra caramba, né? Mas eu tô feliz. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros estudam. As perguntas são curiosas. Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Poderia ser traduzido assim. Eles estudam que nem nós. Ponto. Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Eu preciso contar um segredinho para você. Você sabia que neste momento aí do seu lado pode ter um ou mais espíritos estudando com você o livro dos espíritos? Não é porque gostam de mim, não, é porque você está atento e você mandou uma energia de curiosidade, de querer aprender, e provavelmente você chamou espíritos à sua volta para estudarem junto com você. Tá legal demais isso? A gente não para de estudar, a gente não para de crescer, não para de evoluir mesmo no mundo espiritual, tá? E muitos se servem justamente dos grupos de estudo que tem em casas espíritas e individualmente, pela internet e tudo mais, e participam juntos. Legal isso, né? Bacana. 228. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas? Com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário, pertenceriam à primeira ordem. Traduzindo, a gente é não exatamente, é um pouco mais, mas do jeito que eu sou hoje, se eu desencarnar agora, eu vou ser no mundo espiritual, com o acréscimo de lembrar das minhas vidas passadas e lembrar de todas as minhas experiências, se eu tiver merecimento e nível de evolução moral, espiritual, para poder entender. Então, claro que a gente conserva as paixões do mundo, dependendo da nossa evolução. Quanto mais evoluído, menos paixões a gente leva. Porque, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que o mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentam paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então é o que falei.
A gente morre e continua sendo exatamente a mesma pessoa. Não é porque morre vira anjinho, não, tá? Não é porque morre e deixa de ser avarento, deixa de ser apegado aos bens materiais ou apegado a certas pessoas. Você morre e continua apegado àquela pessoa com um sofrimento exorbitante. Você morre apegado aos seus costumes. Por exemplo, se você é fumante, você quer continuar fumando no mundo espiritual, e com o agravante que você não tem cigarro do lado de lá, você vai ter que se juntar com gente que fuma para poder ter um pouco de sensação. Se você bebe, a mesma coisa. Se você é viciado em comer, a mesma coisa. Então, eu tenho péssimas notícias, é que a gente não muda absolutamente nada. Mas a boa notícia é, comece o treinamento agora, né? Como diz o querido Ururaí Barroso, você vai morrer, então vai treinando para esse momento ser o menos traumático. Isso não tem nada a ver com depressão ou ficar triste, tá? Mas vai treinando aí para você se libertar das coisas que te bloqueiam aqui na vida física, porque a gente não muda nadinha. 230. Na erraticidade, o espírito... Será que eu... Sim, eu estou confuso, mas tá bom. Na erraticidade, o espírito progride, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Opa! Então uma boa notícia. A erraticidade não precisa ser um momento que a gente fica só descansando, até mesmo porque espírito não cansa, tá? Quem cansa é o corpo físico. Então, tudo que a gente puder estudar, fazer planos para as próximas encarnações, por exemplo, é vantagem para a gente. E olha que legal, a gente faz plano e depois, quando encarna, coloca esses planos em andamento. É como se a encarnação fosse assim, eu já disse em outros lugares, fosse uma prova para você passar de ano. Então você é mais exigido, obviamente, na encarnação, então você evolui mais, né? Com as dores, com as dificuldades, você evolui mais, aprende mais rápido e assim adianta aí a sua própria evolução. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Uma resposta muito óbvia, mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Então, o espírito é feliz ou é desgraçado enquanto fica aguardando as encarnações? Depende do que você viveu. Se você viveu uma vida desgraçada, você vai ser um espírito desgraçado. Se você viveu uma vida explorando o outro, fazendo maldade, se beneficiando da desgraça alheia, como espírito, você vai ser um desgraçado, vai ter remorso, vai ter culpa, sua vida vai ser um inferno. Mas se você viver uma vida cada vez menos materializada, ou seja, pensando nos valores, nos tesouros que são eternos, que nem Jesus diz, né? Obviamente que a sua vida espiritual vai ser muito mais tranquila e você vai conseguir colocar em prática, vai conseguir estudar, vai conseguir trabalhar. Afinal de contas, o mundo espiritual também tem muito trabalho. Horrível seria pensar que você ia tocar arpinha e ficar vendo o anjo pelado voando na sua... tem a santa paciência, né? O trabalho que eu digo é assim, coisas gostosas de fazerem, coisas que te deixam feliz. Não é esse trabalho para você ganhar dinheiro. É o trabalho para poder ver a felicidade do outro, como nós temos as equipes espirituais que vêm trabalhar, especialmente em casas espíritas, mas em todas as religiões possíveis e também em não religiões, nos hospitais, em tudo quanto é lado, executando trabalhos aí de amparo dos espíritos, das pessoas que morrem, né, que desencarnam, trabalhos de cura e por aí vai. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Oba! Conforme. Pelo simples fato de haver deixado o corpo físico, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer a um mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado, o que, aliás, constitui objetivo para quem devem tender os seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro.
a bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Então é quase que um tour pelos mundos felizes, ou alguns mundos um pouco mais felizes do que a Terra, não mundos felizes, para a gente ter aquele vontadinha de se melhorar cada vez mais para ir para lá. Então assim, para onde que a gente vai depois que desencarna, né? Dá para você passear por todos os mundos? Então, depende da sua evolução, do seu desprendimento. O que você quer depois que morrer? Primeiro que você já sabe, você vai morrer, certo? Todos nós vamos. Beleza. Você quer o quê? Voar, ir para mundos melhores, conhecer universos diferentes, galáxias, planetas e pessoas, enfim? Ou você quer chafurdar, enfiar para baixo do planeta Terra, para baixo do para baixo mesmo, de onde vem essa imagem alegórica do inferno, que é para dentro da Terra? Depende do seu peso, o peso do seu perispírito, que a força da gravidade do planeta interfere com isso também. Então não é simplesmente, eu morri, eu já boto asinha e vou sair voando, feliz da vida. Depende do que você fez. Entendeu? É bem simples de entender, né? É uma lógica. Estranho é esse negócio que as religiões querem enfiar na nossa cabeça, que se é bonzinho, você automaticamente vira anjo e vai passar uma eternidade sem fazer nada. Saco! É muito triste isso, né? E a última pergunta de hoje. Ai, meu cotovelo. Os espíritos já purificados descem aos mundos inferiores? E olha que resposta linda. Fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Claro! Quanto mais superior você conseguir ser, quanto mais amar os outros, mais você vai se incomodar com o sofrimento do outro. Então, mais você vai querer trabalhar e vir até onde tem pessoas precisando da sua ajuda. Então, que bom que esses espíritos estão no nosso meio o tempo todo, nos fazendo crescer, evoluir, nos trazendo palavras amigas de luz, nos trazendo cura, nos trazendo motivação, né? Estamos recheados. Os espíritos superiores, os espíritos mais iluminados, que tiveram mais tempo que a gente, são irmãos nossos, que tiveram mais tempo de vida e de vidas do que a gente, eles não vão para um lugar ficar gozando da eternidade, tocando arpinha, que nem eu estou falando. De jeito nenhum, né? Porque a felicidade para eles é o trabalho, é o amar o outro. Assim, a felicidade de Jesus é nos amar o tempo todo, né? Então, claro que os espíritos sempre vão aos mundos inferiores, porque senão não seriam espíritos superiores. Captou o negócio? E hoje nós terminamos o nosso estudo de hoje. Como sempre eu te peço, desculpa isso se você já for inscrito, mas se não for, que é isso? Clique no joinha, clique no sininho para ativar as notificações, mas primeiro se inscreva. Tique, inscrever, e também colabore um pouco mais clicando no botão Seja Membro, tá bem? Na próxima semana, sei lá, você pode assistir o vídeo na sequência. No próximo episódio, você vai poder estudar comigo aqui mundos transitórios e coisas boas nos aguardam. Então eu te encontro no próximo estudo do Livro dos Espíritos. Até lá, tchau!